Yara Novaes, que está aqui comigo, e a nutricionista. Bem-vinda. Muito obrigada. Primeiro eu agradeço pelo convite de falar de um tema tão importante que é a obesidade infantil. E é um desafio que vem aí crescente na sociedade, mas a boa notícia é que dá pra gente prevenir e tratar a doença com as orientações e as informações corretas. Eu já começo te perguntando, Yara, que você falou, então, é uma doença, né, a obesidade? Isso, hoje já é considerado uma doença, tanto em adultos quanto em crianças, multifatorial. Então são diversos fatores que podem vir a contribuir com o surgimento dela. E por que acontece tanto e está tão crescente nos dias de hoje? Olha, Lu, eu diria que muito vem de casa e dos hábitos alimentares que os pais têm, porque a criança ela tem acesso aos ultraprocessados, que são mais ricos em gordura saturada e açúcar, através dos hábitos que a família tem, com que frequência que aquilo tem na mesa, a troca de comida de verdade, nutrientes por lanches mais práticos e rápidos e que vêm a ver prejudiciais à saúde. Os pais, eles podem controlar desde cedinho, porque tem aquele momento, né, que a criança é pequenininha, que os pais começam a inserir a alimentação, mas vai chegando o tempo que a criança fica mais seletiva. E muitos pais, para facilitar, acabam entregando alimentos mais fáceis. Tem como controlar desde cedinho? Tem, se você fizer uma introdução alimentar ali, direcionada desde o início, porque a criança ela tende mesmo a mudar os comportamentos, as escolhas, mas tudo vai de escolhas alimentares dentro de casa também, daquele convívio que você vive, né? Então, buscar trazer a criança para fazer receitas mais saudáveis, inserir ela naquele processo ali, fazer lancheiras mais divertidas, que tem utensílios, formatos dos lanchinhos também, isso é muito legal. Além disso, também o acesso das crianças com esses ultraprocessados. Muitas vezes o pai ou a mãe faz aquele sistema de recompensa. Ah, se você tomar um banho aqui, eu te dou um doce. Se você comer essa comida, eu te dou um pirulito. Então, tentar evitar essas atitudes. Para o pai e para a mãe que está acompanhando a nossa programação, o nosso jornal, que estão em casa assistindo, o que pode e o que não pode oferecer para a criança? Olha, eu nunca digo que a criança nunca vai poder comer um doce ou um lanche, mas é a frequência que isso aparece na mesa cada vez mais. Então, nesse momento que a criança está em maior desenvolvimento de crescimento e cognitivo, principalmente, que a gente tem uma associação até à saúde mental com a alimentação, então é interessante diminuir esses alimentos ultraprocessados, ricos em gorduras e açúcar. Então, é desembalar menos e descascar mais. É difícil você lidar quando o assunto são crianças, né? Porque os adultos já têm a mente formada, já sabe o que pode, o que não pode. E quando você chega para uma criança, você não pode isso, é muito difícil você tentar tirar. Como lidar nessa situação? Como é feito esse acompanhamento? Olha, eu acredito, assim, pela minha experiência, que o mais difícil, o maior desafio é mais com a família, porque muitas vezes o pai, a mãe coloca ali, né, um obstáculo da rotina, da correria, dá um lanche mais prático por conta disso, porque a criança, ela, mesmo que ela tenha as escolhas dela, ela vai ter acesso àquilo que você fornece para ela. Então, quanto mais o pai incentivar, a mãe incentivar esse consumo saudável, melhor vai ser. O entendimento dela vem a partir do exemplo que ela tem em casa. Eu te pergunto, a partir de quantos quilos a gente considera que aquela criança ela é obesa ou está ali naquela pré-obesidade para já ter? Não, peraí, temos que controlar. Lu, isso é um dado bem específico. Então, a gente diagnostica a obesidade infantil através de algumas medidas como estatura e peso por idade. A gente faz um cálculo de IMC, então depende muito do tamanho daquela criança, a idade dela, como está o crescimento dela naquele momento. Aí ou o médico pediatra ou o nutricionista pode fazer esse diagnóstico. Depois disso, a gente também pode avaliar alguns exames que complementam o diagnóstico. Foi diagnosticado, como é que é feito esse acompanhamento e esse tratamento com essa criança? A gente vai entender principalmente se essa criança tem um déficit de nutrientes, de vitaminas, a gente vai entender a realidade dela, se ela tem uma seletividade alimentar, vamos colocar estratégias ali para poder conseguir controlar, ver se é um pouco mais de glicose que está aumentada, se é um colesterol que está aumentado, se é necessário passar alguma suplementação vitamínica, auxiliar nesse processo. Se a criança ela é muito seletiva em relação a alimentos, o que os pais precisam fazer? Eles têm que deixar a criança, não quer almoçar, não vai almoçar, oferece o almoço de novo. Qual que é a estratégia?
Então, varia muito, né, de criança para criança. Às vezes é uma seletividade alimentar associada com algum probleminha cognitivo, alguma alteração ali em questão de seletividade mesmo. Mas eles podem ter a estratégia, por exemplo, de ver se a textura dos alimentos, respeitar as escolhas também. Se não quer naquele momento, não tem que forçar, mas tenta uma outra vez. Às vezes a emoção da criança fala mais alto naquele determinado momento. Testar outros alimentos, outras formas de preparo, averiguar ali se ele tem um probleminha com textura, com mastigação, com temperatura também, até com a apresentação da comida. Eu sei que cada caso é individualizado, como você bem colocou no decorrer da nossa entrevista, mas quais são aqueles alimentos mais apropriados? O que é que deve ter no café da manhã, no almoço, na janta? Olha, eu sugiro que agora, em fase de crescimento e desenvolvimento dessa criança, o arroz e feijão seja sempre priorizado, as frutas também ali sejam um aliado, principalmente frutas ricas em vitamina C, alimentos ricos em ferro, porque a gente vê também que em crianças e adolescentes tem uma grande predominância de deficiência de ferro, principalmente porque eles estão em fase de crescimento, então tem que ter esses alimentos. As frutas ali ricas em vitamina A, vitamina B, vitaminas do complexo B também, para não haver nenhuma deficiência, é muito interessante. E o que o pai come, a mãe come, acaba influenciando o que a criança come também, né? Exatamente. A gente não precisa mudar o cardápio da criança para ser muito específico. A forma de apresentação daquela comida para a criança já é o suficiente para empolgar ela a comer melhor. Queria muito agradecer a sua participação, muito obrigada. Obrigada. E a minha mensagem que eu deixo aqui é que quanto mais a gente investe nos cuidados de alimentação e hábitos da nossa criança, a gente vai investir numa construção de uma saúde futura dele, né? Então a gente define qual vai ser a saúde dessa criança no futuro. Muito obrigada. Obrigada.